Olá, eu sou Beta Cunha, eu sou arte educadora, sou atriz e diretora de teatro e hoje estaremos aqui para bater um papinho sobre mais uma coisinha da Beta Cunha, a Beta Cunha iniciada no candomblé. E queria desde já agradecer primeiramente a toda a minha ancestralidade por poder estar aqui e bater esse papo com vocês e ao convite da Dandi de participar desse festival maravilhoso que é o Festival Transformação. Transformação Festival. Transformação Festival. Bom, eu sou iniciada no candomblé há quase 27 anos. Eu fui iniciada por um babalorixá que hoje já não está mais entre nós, fez a sua passagem, está no Orum, que é o finado Odeco Bifá, pai Beto Olivieri, e eu sou a segunda filha, né, do meu barco, como a gente fala. Eu sou a Dofonitinha de Xangô e sou iniciada no orixá Xangô. Nossa, mas tanta coisa assim, Beto, Dofonitinha, iniciada. Então é sobre isso que a gente vai conversar agora, nesses próximos minutos que a gente tem aí. O que é o candomblé, os seus preconceitos, os seus preceitos e como eu tenho vivido, né? Como tem sido a minha vivência e a minha experiência enquanto mulher preta, mulher que batalha, mulher que luta, que defende a sua ancestralidade, que respeita a sua ancestralidade, né? Como é estar nessa condição hoje no nosso século XXI, né? Então, primeiramente, o que é candomblé? Candomblé é uma religião de matriz africana que cultua divindades, deuses e deusas que são representantes das forças do poder da natureza. Cada orixá está diretamente ligado ou representa ou ao nosso modo de ser, né, de dizer, uma força da natureza, como o trovão, o vento, o mar, as folhas, né, o rio. E, como eu disse anteriormente, o meu orixá, o orixá no qual eu nasci para ele, eu sou iniciada, Xangô, é o deus do trovão, né? É o rei de Oió. Bom, algumas perguntas e algumas dúvidas que sempre surgem quando a gente fala de religião de matriz africana e de candomblé, né? Candomblé é uma religião que pratica o mal, que faz o mal? Não. No candomblé, nós trabalhamos pelo equilíbrio do ser humano com os seus pares, digamos assim, com esse equilíbrio, essa harmonia do ser humano com ele mesmo, com os outros e com a natureza. Nós não cultuamos o mal, nós não temos, vamos fazer macumba, né? Esse termo macumba, que muita gente usa como sendo uma questão de feitiço, né? Sim, o que é um feitiço? O que é uma magia? A gente não faz feitiço, a gente faz magia, a magia ancestral, a magia que os orixás tinham nos seus poderes de poder trazer prosperidade para a colheita, para a alimentação, para a produção da terra, né, para pesca, para caça. Então, essa magia dessas divindades é o que a gente cultua e pratica na nossa religião. Não é feitiço, não é maldade, não é bruxaria. Se bem que, no meu entender, a bruxaria, né? Eu gosto de dizer, eu sou uma bruxa. O que é ser uma bruxa, né? É ter esse poder da magia, o poder do encantamento, né? Então, na nossa religião, no candomblé, não cultuamos o mal. Muito pelo contrário, a gente cultua o que de mais precioso, de mais harmônico, cada animal, cada folha, né? A energia do rio, a energia do mar, a energia do vento, do trovão, pode trazer para o benefício da gente. Certo? Então, isso que é importante a gente saber. Então, a gente não cultua o mal. Candomblé não é uma
tô olhando aqui porque a gente precisa sempre bater o olho para lembrar que é muita coisa importante que a gente não pode deixar de falar, né? E principalmente, eu queria falar com vocês sobre o preconceito. Da onde vem esse preconceito com essa religião, com o candomblé? Não dá pra gente falar de preconceito com a religião sem falar de preconceito racial, de racismo. O Brasil, a nossa formação é originariamente, né, formado pelos europeus que aqui vieram e que descobriram essa terra, né, mas que ele foi formado pelo suor, pelo sangue, pelo braço dos meus ancestrais, dos nossos ancestrais negros e dos indígenas que aqui viviam. E desde então, quando aqui chegaram, então essa questão da catequização europeia, que foi feito não só com os indígenas que aqui viviam, né, que eram donos dessa terra, mas também com os meus ancestrais que eram brutalmente, né, caçados, arrancados da sua terra de origem e trazidos para cá para trabalhar como escravos. Então, totalmente está ligado ao preconceito à religião, ao preconceito da nossa cor, ao preconceito com o negro e tudo aquilo que ele trouxe, que era a sua herança, né? Quando eles vieram para cá, eles tinham já o seu culto. O candomblé era praticado não como uma forma de religião, só um culto, mas era um culto da ancestralidade dos orixás que são africanos. Então, por exemplo, uma questão bastante interessante, hoje a gente fala, aqui no Brasil, a gente cultua e se conhece 16 orixás, que são os mais conhecidos e cultuados, mas a gente não sabe a imensidão de outros orixás que na África existiam e existem. Mas, com o advento, vamos dizer assim, da modernidade, né, o avanço dos tempos, e no Brasil acabaram ficando esses 16 orixás mais conhecidos e cultuados. Mas lá na África, por exemplo, quem nascia no Queto, vamos dizer, na região do Queto, dos Yorubás, o que era? Se aquele reino, né, aquele espaço, aquela área era protegido, era de Oxóssi, então todo mundo daquela comunidade cultuava Oxóssi e era de Oxóssi. Hoje nós sabemos que não, cada um de nós, cada ser humano, desde que é concebido, que ele nasce para essa terra, né, que ele nasce aqui nesse nosso planeta, nesse nosso universo, ele tem o seu orixá, que o rege, que está dentro da gente, que está na nossa urina, nossa cabeça, que está no nosso corpo, nosso ará, que a gente fala, né? Mas nem sempre foi. Aqui sempre foi assim, mas lá na África não. Então, se o rei, o patriarca daquela região era de Oxóssi, então todos cultuavam Oxóssi, todos faziam suas obrigações para Oxóssi. Se era lá no reino de Oió, que é o reino de meu pai Xangô, todo mundo cultuava Xangô. E aqui nós temos essa primazia, esse privilégio, né, de quando sabemos, né, quando através do jogo de búzios, a gente descobre, né, fica sabendo qual é o nosso orixá, de podermos nos iniciar no candomblé, nos iniciarmos, nascer para esse orixá, né, que a gente fala, quando a gente faz santo, que está na religião, a gente nasce Iaô. Iaô quer dizer o quê? Noiva, noivo, filho de santo, Iaô daquele santo. E por que a gente fala assim, virou no santo, nasci pro santo? Porque pra gente é exatamente isso. A gente, como no batismo da Igreja Católica, não fala que quando você vai batizar uma criança, ela nasce para nova vida, que ela recebe o Espírito Santo? Pra gente é isso, nós nascemos, nós deixamos de sermos aquele ser, aquela pessoa que não tinha o conhecimento, que não tinha, que não foi se deitar e se entregar para nascer para essa nova vida para o orixá.
Porque aí a gente assume uma aliança, a gente faz um casamento, né? A noiva é uma aliança de sermos um com o nosso orixá. Então, como que uma religião, né? Como que um culto que fala, né? Que trata, que tem essa questão tão bonita, você nasce, você vai se transformar, você vai tentar ser o mais próximo do que o seu orixá é, no seu jeito de agir, nos seus julgamentos, né? Como que isso pode ser mal? Né? Como que isso pode cultuar o mal? Então, eu, né, passei, como eu disse, há 27 anos fui iniciada, fui uma Iaô, e a gente tem, como a criança, né, nós os seres humanos, a gente nasce, a gente é criança, aí a gente se torna adolescente, aí se torna jovem, adulto, depois seremos velhos. Dentro do candomblé também a gente tem essa hierarquia, dizemos, né? A gente nasce Iaô, aí a gente vai cumprindo com as nossas obrigações, com os nossos preceitos, e vamos dizer assim, aos 6 ou 7 anos, eu falo 6 porque alguns orixás, como Xangô, aos 6 anos a gente já ganha, digamos assim, a maturidade, né? A gente se torna o que dentro da nossa hierarquia, um ebombe. Ou seja, a gente, durante esses 7 anos, a gente foi aprendendo, a gente foi se dedicando à religião, né, participando, para se tornar um ebome, alguém que já tem uma maturidade junto com o seu orixá. E a partir daí, algumas pessoas ganham funções dentro de uma casa de candomblé, tomam seus postos e podem se tornar, né, babalorixás, os homens, ou as ialorixás, que são as mulheres, certo? Então é importante que a gente dizer que dentro do candomblé, a hierarquia, o respeito aos mais velhos, o respeito à ancestralidade é primordial. É primordial e é fundamental. E falando dessa questão do bem, né, da ancestralidade que a gente cultua, eu quero fazer para vocês agora, em forma de poema, né, uma música que eu conheci através da Fabiana Cosa, que chama-se Orixá, que eu acho que resume um pouquinho, tão poeticamente, o que é o orixá na nossa vida, né? É assim. Meu orixá, meu arquétipo, princípio cósmico ético. Olhos que olham para mim, onde eu desfaço meus medos, meu bem guardados segredos, meu oceano sem fim. Meu abismo racional, meu não ser ocidental, minha rocha de firmeza diferente, tudo igual. Além do bem e do mal, mora em mim tua beleza. Meu orixá, meu abrigo, porto seguro amigo, anjo da guarda e do bem, que sempre esteve comigo desde os mais antigos. Quando eu não era ninguém, quando eu não era ninguém. Era vento, fogo, água, elementos em amálgama no coração de Olorum. Orixá. Fica até difícil continuar agora, né? Mas é isso, né? Candomblé, a energia do orixá faz com que a gente se sinta dessa forma, né? Nesse porto seguro, esse amálgama, essa mistura, né? Tão sólida, que nos protege, como eu dizia antes, né? Mesmo antes, desde que a gente nasce, mesmo antes de eu saber quem era meu orixá, né? No qual eu fui iniciada, meu orixá já me protegia. Meu orixá já me dava vida, já me dava inspiração, intuição. E mais uma coisa que eu gostaria de conversar com vocês, de falar, toda vez que vai se falar de candomblé, né? Muita gente fala candomblé cultua o demônio.
Não, não. Mesmo porque nós não temos demônio entre os nossos deuses e deusas, entre os nossos orixás. Essa questão de demonização, tanto de nós, né, seguidores do candomblé, quanto da religião em si, é uma questão que foi trazida desde sempre, né, dessa questão europeia, na questão dos protestantes religiosos. Então nós não cultuamos o demônio, nós não temos, né? Quem fala em demônio o tempo todo são outras religiões, são outras pessoas que não me cabe julgar, né? Nós não falamos dele, nós não cultuamos. Então que se fique claro, o demônio não é uma invenção, né? E não é originário da nossa religião, do candomblé. Não. Mas de outras religiões neopentecostais que aí estão desde sempre. Tá certo? Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês também. Todo mundo pergunta assim, Umbanda e candomblé é a mesma coisa? Não. Umbanda e candomblé não é a mesma coisa. Como eu disse lá no início, eu vou tentar dar uma explicação assim, que eu costumo sempre falar quando as pessoas me perguntam, né, que sabem que eu sou do candomblé. E uma questão interessante eu nem sempre fui do candomblé, né? Então há 27 anos que eu me descobri parte dessa ancestralidade, né? E que eu decidi, eu era uma pessoa que muito praticante da religião católica, né, de formação, de nascimento, meus pais, e eu vim conhecer o candomblé depois já, né, adulta, com quase 30 anos, que eu vim conhecer o candomblé. Então, mesmo quando eu não conhecia, eu sempre ouvia dizer, isso daí é culto do demônio, isso daí são espíritos maus que estão rondando por aí. Então, assim, eu sempre... E os meus amigos dessa época ficaram meio chocados na época que quando eu fui iniciada no candomblé, mas que depois foram se chegando, viram que a minha vida, que eu renasci muito melhor, né? Que eu me tornei uma outra pessoa, com outros pensamentos. Mas enfim, estou falando tudo isso para dizer que as pessoas confundem muito, né? Essa questão do candomblé e da umbanda. Como eu falei lá no início, o candomblé é uma religião de matriz africana que veio para o Brasil. A umbanda é uma religião brasileira. Agora, o que diferencia em especial essas duas religiões, que eu vou explicar, como eu sempre explico para todo mundo, não é grosseiramente, mas de uma forma que vocês entendam claramente. Quando eu falei para vocês que eu fui iniciada, que eu me tornei uma Iaô, que eu nasci pro santo, então vamos pensar assim. Na Umbanda, lá fala-se também em orixá? Sim, também fala-se orixá, cultura, né? Venera-se, reverencia-se os orixás, né? São os mais reverenciados na Umbanda. Ogum, Oxum, Xangô, Nhançã, Nanã, Baluaê, Oxalá, né? Porque foi nesse amálgama, nessa questão do sincretismo que foi feito aqui no Brasil, certo? Mas a Umbanda, ela é uma religião que trabalha com espíritos, alguns desencarnados, que já viveram aqui e que vêm e incorporam nos médiuns que ali estão em desenvolvimento e que vêm para trabalhar, para prestar, para fazer, para dar um passe, né, para fazer uma limpeza, um descarrego. Então, é uma religião que cultua espíritos, certo? Divindades, espíritos. No candomblé, não. Nós não cultuamos espíritos. Como eu disse para vocês, nós cultuamos energias da natureza. Então, a gente, no candomblé, todo mundo fala assim, tá incorporada lá do orixá. Não. Então, eu sempre costumo falar assim, na Umbanda, incorpora-se
essa entidade, né? O caboclo, o preto velho, o cigano, ou seja, né? É de fora para dentro. Então, aqui nessa dimensão, né, metafísica, tá ali todas essas entidades que incorporam naquele ser humano, naquele ser, que tem sua voz, que vem, que falam, para fazer os seus trabalhos, como eu já falei. No candomblé, como a gente não cultua o espírito, não precisa incorporar, a gente tem o quê? A gente fala que a gente vira no santo. Por quê? Porque o orixá, a energia está dentro da gente. Então a gente diz assim, na Umbanda, incorpora-se. No candomblé, muita gente, muitos orixás, usam o termo a gente entra em transe. Eu costumo dizer, a gente vira no santo. É de dentro para fora. Então, a Umbanda, digamos, de fora para dentro, incorporação do espírito, e o candomblé a gente vira, você traz, né? Você faz uma ligação, você traz para fora, né? Você vira no seu orixá no qual você é iniciado. Ah, então qualquer pessoa que vai numa festa de candomblé, aquilo que é aberto, vai virar no orixá? Não. Você precisa ser iniciado para virar no orixá. Você precisa passar por vários preceitos, né? E talvez por essa questão de ser uma religião que existem preceitos que só quem passa vive lá dentro, é que às vezes acontece tanto preconceito, tanta questão de acontece isso, acontece aquilo outro, e eu vou falar um pouquinho mais disso também. Então a gente vira no nosso orixá, que é quando o orixá, quando vocês já devem ter visto alguns documentários na televisão, o orixá se veste, se paramenta de acordo com aquilo que ele vivia, né, digamos assim, lá na África, e vai para o salão, vai para o barracão e dança. E nessas danças, todas essas danças têm um significado, têm um preceito, têm uma história, tem um itã, né? Então todo esse movimento, cada dança, cada orixá, quando está no barracão, que está ali virado no seu filho, no seu iaô, ele toda a dança, todas as cantigas contam uma história, e o orixá representa, né? Representa em forma de dança essa história. Eu falava de preceito, né? Que a gente cumpre os nossos preceitos, e porque existem coisas que, todo mundo, tudo que é feito fechado é porque é do mal, porque... Não. A nossa religião, existem coisas que só quem é iniciado realmente é que pode passar. Por quê? Porque a gente tem um respeito a esse culto, a essa ancestralidade que a gente fala, que, né, dos nossos orixás, daqueles que vieram antes da gente. Então, assim, por quê? A primeira coisa que todo mundo pergunta, né? Por que, então, para entrar para o candomblé, eu preciso raspar minha cabeça? Né? É mais uma prova, eu costumo dizer, quando eu disse que a gente nasce, novamente, que a gente nasce para o orixá, é se desapegar, é uma forma de desapego das coisas materiais, das coisas mundanas. Então você derruba o seu cabelo, né? Você se torna a criança, a maioria das crianças, vamos dizer assim, nascem sem cabelo, né? Então é um dos preceitos, é raspar a cabeça, né? Você se torna um iaô. Mas fundamentalmente esse tempo que a gente faz, né? Que a gente fica recolhido, que a gente chama no runcó, que é o quarto de santo, dentro de uma casa de candomblé, de uma roça, você passa, né? O iniciando, né? O iaô passa por vários atos muito bonitos e todos ligados a essa energia, a essa força da natureza. Por quê? Porque quando a gente se inicia, é para que a gente se torne, como eu já disse, uma pessoa melhor, uma pessoa que tenha respeito com si, com o seu corpo, com a sua realidade e principalmente com os outros, né? O seu igual, o seu par, né? O respeito do não julgamento, o respeito às diferenças, principalmente isso. Cada um de nós tem a sua peculiaridade, tem o seu jeito, como cada orixá
tem o seu jeito, a sua forma, né? O Ogum, que é, vamos dizer, que é o deus, a divindade do ferro, da estrada de ferro, que era o ferreiro que forjava, que é o guerreiro, né? Então, toda essa forma, vamos dizer assim, esses arquétipos, então a gente começa a aprender e a reconhecer e a identificar, né, esse nosso arquétipo do nosso orixá. Então, quando você se dispõe, que você é chamado, que você sente que precisa e que deve fazer santo se iniciar, você assume essa responsabilidade com essa hierarquia, de se transformar, né, a cada dia, não só lá durante esse tempo, mas no seu dia a dia, dessa prova de que você é um filho daquele orixá, que você precisa seguir essas normas, seguir essas regras, né? E esse respeito à natureza, ao outro, às diferenças principalmente, né? Então nós não temos preconceito na nossa religião, no nosso candomblé, em relação à cor, em relação a gênero, em relação à classe principalmente. Não temos, né? Somos, sim, de matriz africana, somos uma religião, né, de magia preta, que os nossos ancestrais eram pretos, somos pretos, né? Então nós precisamos honrar e ter orgulho dessa magia ancestral preta, dessa magia ancestral de respeito e de cuidado com a natureza, e de cuidado com o que cada um tem de especial. Então esse arquétipo, a gente assume ele, né? E quando eu falava também, né, aproveitar para mais um preconceito e mais aí uma alusão que se faz muito à nossa religião, né? Há uma divindade maravilhosa, a primeira divindade que na nossa, vamos dizer assim, na nossa liturgia do candomblé, que a gente reverencia, que é Exu. Então, o homem contemporâneo, o homem branco, o homem europeu, né, e principalmente depois do que se sincretizou aqui no nosso país, né? E aqui no Brasil, que os nossos ancestrais, os meus ancestrais, por conta da imposição, da invasão, né, e da forma de que eles diziam que tinham que nos catequizar, né? Então os meus ancestrais tiveram que sincretizar, acabaram tendo que assumir esse sincretismo, que eu não sei nem se foi de vontade própria, mas era a forma com que tiveram de poder continuar cultuando, né, essa ancestralidade. Então que se sincretizou e que se impôs de que essa divindade que eu vinha falando, que é o primeiro que a gente reverencia nos nossos atos, na nossa liturgia, que é Exu. Então associaram a imagem desse orixá tão maravilhoso, mensageiro, ao diabo, né? Exu não é o diabo. Como eu já disse anteriormente, que na nossa religião não cultuamos, não falamos desse demônio, desse diabo, e muito menos abominamos. Nós abominamos essa questão de quem associa Exu. Exu é o orixá primeiro, é o orixá que mais se aproxima do homem, é o orixá que faz, vamos dizer assim, a ponte, o elo, é o mensageiro dos homens até o Orum, dos orixás. Por isso que tudo, antes de qualquer ato, de qualquer preceito na nossa liturgia, nas nossas obrigações, nos nossos candomblés, que é a festa aberta a toda a comunidade, né, que todo mundo conhece, que tem os orixás dançando, nós cultuamos, nós reverenciamos a Exu, o grande mensageiro, o que faz o elo, o que faz a ligação, o orixá mais próximo
da natureza humana, digamos assim, né? Exu é Senhor dos caminhos, é Senhor da estrada, é o mensageiro, o nosso mensageiro mor. Então Exu está nada, né? Não está para diabo como o óleo não está para a água, né? Exu é o nosso grande mensageiro, é o orixá primeiro que reverenciamos, que nos traz caminho, que nos traz prosperidade, que nos traz a vitória, que nos traz discernimento. Então, acho importante a gente eu deixar muito claro isso, né? Como eu deixei que não cultuamos diabo e muito menos Exu está para diabo. E aí vocês já devem ter visto, como eu já falei também, da questão da hierarquia no candomblé, né? Nem todos que somos iniciados no candomblé somos iaôs, que a gente chama. Eu acho importante a gente falar para vocês entenderem essa dimensão, né, dessa hierarquia, dessa estrutura tão maravilhosa, desses elos que se unem na reverência a essas divindades, né, que são os orixás. Então nós temos os babalorixás, que são os pais de santo, que são os zeladores, né, os nossos sacerdotes dentro do candomblé, as ialorixás, que são as mães de santo, e nós também temos o que a gente chama na nossa hierarquia os cargos, os postos. Para ser um babalorixá e uma ialorixá, tem que ter sido primeiro um iaô, tem que ter sido feito santo, feito aqueles preceitos que eu falei, e aos 7 anos tomam se eles têm essa função, se é nascido deles, se é do desejo do orixá de cada um, né? Se nasceu com essa função, vamos dizer, com esse sacerdócio, né? Então ele vai se tornar um babalorixá, um ialorixá, vai ter a sua casa, vai ter os seus filhos de santo e poder transmitir, né, para futuras gerações, toda essa tradição da sua casa, né, do seu axé, que a gente também chama uma casa de candomblé, um terreiro, uma casa de axé, um eguibé, né? E também nós temos outras, vamos dizer assim, outras funções dentro do candomblé, outros tipos de filhos de santo que não viram no santo, como eu falei, né? Que não, eles são feitos de santo, têm o seu orixá, guardião da sua cabeça, da sua vida, mas que não viram no santo, que são os ogãs e as equedes. Tá? Os ogãs têm várias funções dentro do candomblé, que são aqueles que são zeladores também juntos, né? Que são, vamos dizer assim, os assessores dos babalorixás e das ialorixás, que eles são aqueles que tocam, que é através do tambor, né, dos atabaques, que tem um poder, que é um instrumento muito, 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 muito importante na nossa religião, que é um instrumento que através dele, através do toque dele, a gente chama, a gente vira os orixás, a gente louva os orixás. Então os ogãs têm essa função de tocar, para chamar, para reverenciar esses orixás. Eles também têm outras funções de zelar, de cuidar dos nossos ibás de santo, que são representatividades, que não são só imagens, né, mas que são outros elementos que compõem um ibá de santo, que é também de ajudar nas questões dos preceitos internos nossos. Então eles são vamos dizer assim, os assessores, né, e também são cuidadores, zeladores dos orixás, e não incorporam, né, não viram no santo, não entram em transe, certo? Não são rodantes, também são termos que a gente usa. E as equedes são as mulheres também, que têm funções também de dançar com o orixá, de zelar, de cuidar com o orixá, de vestir o orixá, paramentar o orixá, e uma função maravilhosa também, que as equedes também têm. Não só as equedes, mas também nós, mulheres, que somos
iniciadas e que temos idade dentro do santo, ou mesmo sem ter idade, a gente vai aprendendo, a gente precisa aprender, né, a reverenciar os nossos orixás, cozinhando para os nossos orixás. Então, o candomblé, essa religião, a gente cozinha, a gente faz agrado, a gente reverencia os nossos orixás com comidas típicas, né, com comidas próprias de cada um. E as equedes têm essa função, as iabacês da casa. Então, elas também são zeladoras e auxiliares dos babalorixás, das yalorixás, no cuidado e no trato diário dos orixás dentro de uma casa de candomblé. E falando, né, das equedes que cozinham os orixás, cada orixá, cada divindade dentro do candomblé tem, vamos dizer assim, a sua cor de origem, né? O seu elemento da natureza, como eu falei, a água do rio, a água do mar, o ferro, o trovão, a terra, e cada um tem a sua comida. E a refeição, a comida, é uma questão muito sagrada para a gente dentro de uma casa de candomblé, dentro de um egbé, dentro de um terreiro, né? É um momento em que todos nós comungamos, nos reunimos, né? Oramos, rezamos, fazemos a nossa reza para a nossa comida, que a gente chama de AG1, né? E é importante também que se diga, como eu venho dizendo, né, que o candomblé é esse culto às forças da natureza. Então, cada orixá tem o seu alimento, né? Tem aquele tipo de alimento que é reverenciado a ele, que é oferecido a ele, como forma de louvor mesmo, né? Como forma de agrado, como forma de culto. E como a gente se alimenta, a gente também acredita que os orixás se alimentam, tiram a energia, né? Como a gente fala, tem a vitamina A naquele legume, tem vitamina D, aquilo ali, a energia, né? O que é a vitamina? Nada mais do que é uma energia do alimento. Então a gente acredita também que quando a gente oferece, cozinha com todo o amor, todo o carinho, aquele alimento, aquele prato, aquela comida, como a gente chama para o orixá, é porque a gente está aproveitando toda a energia que o orixá depositou e cultuou. Como também a gente tem um culto muito bonito, como eu falei, das folhas, que tem o orixá, que é o regente das folhas, a folha, né? Todas elas, cada orixá tem uma folha que também o representa. As folhas são de extrema importância e necessidade no nosso culto, né? A gente costuma dizer que faz-se um iaô, você passa por um preceito sem uma vela, digamos assim, sem uma gota de egé. Depois eu vou explicar o que é isso, mas não se faz um iaô sem o poder e a energia das folhas, que são tão importantes. E o orixá regente, né, das folhas, o orixá que a gente cultua através das folhas, é um orixá chamado Ossan, maravilhoso, né? E eu quero aproveitar que estou falando de comida, de energia, que é uma pergunta e também uma forma de muito preconceito, e inclusive leis já foram votadas, vira e mexe a gente vê essa discussão aí de todo mundo, a questão do sacrifício animal na nossa religião. Primeiro eu vou começar dizendo que a gente não sacrifica, né? O animal pra gente, a gente sacraliza o animal. Então a gente não quer julgar essa questão, vamos dizer, das religiões, vamos dizer assim, cristão, judaica, né? Que se a gente for ver pela história, aí lá atrás, né, fazia-se na Bíblia, digamos assim, que é o livro sagrado dos cristãos, se sacrificava animais, né, em louvor aos deuses, a Deus inclusive. Temos aí a história
não me lembro qual era o profeta que foi pedido a Deus que sacrificasse o seu único filho, e quando ele ia sacrificar, apareceu um carneiro ali com os chifres preso numa pedra, aí era para ele sacrificar o carneiro e não o filho. Então, nós não sacrificamos animais, tá, pessoal? A gente sacraliza. Por quê? Por que eu falo sacraliza? Porque a gente não sacrifica, não mata por matar. Não. A gente sacraliza porque tem todo um rito de sacro para energia de tudo que o animal tem. Tanto do seu sangue, que a gente chama que é o egé, e a carne, a sua pena, o seu bico, o seu couro, né? Os animais, como o cabrito, o couro depois do cabrito, por exemplo, vai virar couro de um atabaque, que é um instrumento sagrado pra gente. E tudo que é aproveitável do animal vai ser servido em forma de alimento nas festas, nas comidas, ou pro dia a dia ali do terreiro, para que as pessoas que ali estão trabalhando, estão em função do orixá, estão reverenciando o orixá, né? Durante uma feitura de santo, por exemplo, de uma obrigação, vão se alimentar. Então nós não sacrificamos nada, nós sacralizamos, nós usamos toda a energia positiva de alimento, tanto de energia quanto física, né? Porque a gente vai se alimentar da carne, daquele bicho, vai usar o couro para aquilo todo. Então, os que julgam, né, que dizem que nos demonizam por isso, vai aqui o meu toque, a minha dica, né? Não sacrificamos. E isso, os sacrifícios eram feitos lá atrás, advindos dessa questão histórica também, né, judaico-cristã. Não, então nós não sacrificamos, nós sacralizamos e utilizamos toda a energia e tudo que o animal tem para que a gente possa utilizar, né, para alimentar tanto a gente, para louvar e agradar os nossos orixás, tá? Então, vamos abrir um pouquinho a nossa mente em relação a isso, né? E tudo é muito louvado, né? E é uma religião de muita alegria. Aquilo que vocês veem nos salões de candomblé, né? O orixá dançando, atabaque, as pessoas cantando, louvando, essa alegria. Aquilo que é interno, que só quem passou pelo preceito pode ver, é também assim, é cheio de reza, é cheio de oriquis, né? Que são poemas, que são rezas que a gente fala, de cantigas. Para tudo tem uma cantiga, né? Para tudo tem um toque, para tudo tem um louvor, um agradecimento, né? A gente reza cada folha que a gente vai usar através das façanhas. Então, o candomblé, volto a dizer, né? Essa religião de matriz africana que cultua essa divindade, as divindades da natureza, esses deuses e deusas, e que respeita e reverencia essa ancestralidade. Não temos ligação nenhuma, nem intuito nenhum de mal, como eu citei lá atrás, né? Fazer macumba, fazer feitiço. Macumba nada mais né, gente? Que o nome de um instrumento africano que faz macumba. Então, vai fazer macumba para fulano, vai fazer mal. Não. Quando a gente entra pro candomblé, eu aprendi uma coisa que eu acho super importante. Você entra pro candomblé, você vai fazer santo para você, para se tornar uma pessoa melhor. E você vai aprender a se tornar uma pessoa melhor para viver melhor com os outros, né? Então, quando você aprende a fazer um ebó, todo mundo fala, o que é um ebó? Ebó nada mais do que uma limpeza, do que você usar. Não tem as bênçãos, né, que a gente que abençoa, as antigas, né, as nossas ancestrais, as rezadeiras, benzedeiras, que muito cristão, né, mais antigo assim, levava as crianças para benzer de mal olhado, de vento virado,
não é? De lombriga assustada. Quando eu ouvi a minha avó e o meu avô falarem disso, e eles eram, meu avô benzia, eu me lembro de ser benzida pelo meu avô, o ebó nada mais podemos dizer, não vou dizer que é a mesma coisa, mas é essa questão dessa limpeza. É você utilizar, olha só, tudo coisa da natureza, grãos, folhas, tudo que é da natureza que a gente usa numa sequência, pedindo, fazendo rezas, para fazer limpeza, para reconectar, para reorganizar a energia do ser humano. Se ele está com uma energia mais carregada, se está com chakras, né? Quem acredita em chakras, essa energia. Então você faz um ebó para poder reorganizar a energia. Então é um ebó de limpeza, é um ebó de prosperidade, para pedir para que você se reorganize, que traga prosperidade, para trazer saúde. Então ebó não é que, vou mandar um ebó para isso, não. Quando fala assim, vou mandar um ebó, a pessoa nem sabe do que ela está falando, o que é um ebó. Então ebó é isso, é você fazer um preceito, vamos dizer, uma benzeção, né, para algum fim de limpeza, de reorganização, de prosperidade, para trazer coisas boas, tirar coisas negativas. Então é isso. Então, assim, muito preconceituosamente, eu vou dizer, vou repetir porque é muito disso, né? O branco, o europeu, capitalista, além de nos demonizar, foram incutindo historicamente, dentro desse, principalmente desse preconceito, essa questão de negativar, né? de usar, desculpem, pejorativamente tudo que eles não conhecem. Tudo que não conhecem. Então, demonizar, associar ao diabo, que é uma questão deles, europeia, cristã, certo? E de dizer que ebó é mal. Sabe o que é o significado? É que todo mundo fala axé. O que é axé? Todo mundo fala, dá axé. Axé é luz, axé é energia, é prosperidade, né? Então, e até de usar essa questão errado, vou fazer uma macumba, vou fazer um ebó, não, né? Macumba, vamos tocar lá para louvar, para se alegrar, e vamos usar da palavra, né? Vamos fazer um ebó para nossa prosperidade. E como eu queria finalizar esse pequeno bloco dizendo assim, que eu estava falando, quando a gente faz santo, é pra gente. Então, quando eu vou fazer um ebó, quando eu vou me tratar, que eu vou fazer um bori, que a gente, né, que são outras receitas, é pra mim, é pra me reorganizar, para que eu possa voltar pra minha vida do meu dia a dia e ser uma arte educadora melhor, ser uma filha melhor, ser uma mãe melhor, uma professora melhor, uma amiga melhor, né? É usar o que tem de melhor, cuidar do que tem de melhor em mim para que o que está ao meu redor seja melhor também. Nós agradecemos a presença do Rei que chegou. Nós agradecemos a presença do Rei que chegou. Obadode, adupeo, obadode, ekuale, adupenimoba. Nós agradecemos por conhecer o Rei. Boa noite a Vossa Majestade. Ele veio e está na terra. Essa é uma cantiga que a gente chama para Xangô. A gente reverencia o rei, né, quando chega na casa. E é com essa cantiga, com essa reverência que eu vou começar a me despedir de vocês, né? Esse papo foi muito gostoso, muito importante. Queria mais uma vez agradecer a Dandi pelo convite, a toda a organização
do festival, ao Felipe, ao Alexandre, que é o pessoal que eu sei que vai depois editar, trabalhar com esses vídeos, né? Fazer toda a assessoria do festival. E reforçar mais uma vez a importância desses festivais, né? Que a Lei Aldir Blanc, implementada aqui na cidade através da Secretaria Municipal de Cultura, está proporcionando, né, aos riopretenses, nesse momento de pandemia, podemos ter esses festivais de forma virtual, podemos continuar com a nossa arte e principalmente agradecer o convite de poder falar da minha ancestralidade, né, que eu pedi licença para poder começar a falar com vocês. E finalizando com, não um depoimento, mas dizendo o que foi na minha vida enquanto Beta Cunha, né, quando eu me iniciei no candomblé. A partir de que eu me iniciei no candomblé, eu de fato renasci. Eu me tornei uma pessoa mais tolerante. Embora eu sempre falo, você é muito tolerante, mas assim, eu aprendi principalmente por conta do arquétipo, né, que eu carrego do rei de Oió, de Xangô, ao não julgamento, né, porque a gente costuma dizer também que Xangô é o rei da justiça, é o deus da justiça. Então, me abster a julgar só aquilo que foi extremamente necessário, né? A respeitar principalmente as diferenças e a respeitar o que cada um tem de melhor. E eu sou uma pessoa que eu costumo dizer que eu tenho muita esperança no ser humano, né? Eu sempre acho que o ser humano pode mudar, pode se tornar uma pessoa melhor, e isso eu acho que eu adquiri depois que eu me iniciei no candomblé, sim. É saber que cada um tem o seu limite, cada um tem a sua trajetória, tem os seus motivos, e acreditar que pode ser melhor, pode transformar, e principalmente acreditar no poder da transformação. Você só não se transforma se você não quiser. E a valorizar, né, extremamente a cada momento da vida, esse vento maravilhoso, um trovão que agora há pouco estava aqui quando a gente estava fazendo a cantiga para Xangô, né? Esse tempo de chuva que está começando, essa chuva abençoada que todos nós precisamos, e acreditar que a gente só consegue viver em harmonia, principalmente eu, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa iniciada, acreditar o poder que tem, né, essas divindades, o poder que essa natureza e o poder que emana, que nós podemos emanar. Se nós podemos emanar coisas boas, energias boas, por que não? Né? De união, de agradecimento, né? De gratidão. E agradecer imensamente de poder ter essa voz de mulher preta, de mulher do candomblé, de mulher artista, e poder falar tudo isso e dividir, né? Eu costumo sempre dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E meu coração estava muito cheio de amor e de vontade e de partilha quando eu aceitei esse convite e de poder estar com vocês hoje aqui, nesse papo. E espero que a gente, né, que vida longa a mais ações como essa, vida longa a todos aqueles que acreditam que o ser humano pode e deve ser uma pessoa melhor. E axé. Axé em Iri, axé de paz, de prosperidade, de vitória a todos que forem ter acesso a esse vídeo. Axé de vitória a você, Dandi, e a todos os participantes desse festival. Axé, Iri, axé, axé, axé.